Bom dia a todos. Hoje nós iremos iniciar nosso estudo do reino Plantae, ou reino Plante, né? Popularmente conhecido também como reino das plantas, atualmente conhecido como reino Metáfita. O reino vegetal ele é composto de plantas avasculares e plantas vasculares, apresentando também uma outra gama de características que nós vamos estudar adiante. Nós vamos ver que existem plantas que são consideradas avasculares, aquelas que não possuem vasos condutores de seiva, e aquelas plantas que são agrupadas em um grande grupo, que vão desde pteridófitas até angiospermas, portadores de vasos condutores de seiva, conduzindo então as seivas elaboradas e as seivas brutas. As demais características nós iremos ver adiante com o início da nossa introdução à botânica. Bons estudos. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando para que a gente possa sanar essas dúvidas ao longo do nosso estudo. Tudo bem? Bom, pessoal, o que nós vamos ver adiante são as características principais deste reino, que além de ser um reino totalmente extenso, também é um reino de extrema importância para a biologia. Bom, nós vamos iniciar agora falando sobre as características gerais. São organismos eucariontes, nós já estudamos esse tipo de característica em grande parte dos grupos. São pluricelulares e são autótrofos. Existe uma indagação, Marinho, todas as plantas são autótrofas? Existe uma exceção de um grupo de uma planta que ela é heterótrofa, ou seja, ela vai se beneficiar da seiva das outras plantas. Então, não necessariamente ela necessita produzir seu próprio alimento, porque ela tem a capacidade de sugar, de parasitar a seiva de outros vegetais. São organismos fotossintetizantes, né? Realizam aí a fotossíntese para obter seu próprio alimento. Nós vamos já explicar adiante como é que ocorre esse processo, só recapitulando. Continuando com as características gerais, nós vamos ter então a presença da seiva, né? Que existem duas seivas importantes, a bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta que é retirada do solo e a seiva elaborada que vai ser transformada a partir da fotossíntese, que vai ser a glicose, né? Bom, presença da parede celular contendo celulose. Cloroplastos também, né? Vai ser uma das estruturas presentes e também estômatos. Os estômatos vão estar presentes na superfície das folhas, principalmente, funcionam ali como o nariz da planta, né? Para trocas gasosas. Também tem amido como carboidrato de reserva, pois após a fotossíntese, essa glicose ela precisa ser estocada na planta. Então ela vai estar presente no caule e nas raízes em formato de amido. Nos animais, assim como também nos fungos que nós já vimos, eles apresentam como característica semelhante justamente essa reserva, né? Mas agora como glicogênio, né? Como glicogênio. E além de tamanhos variados, né? Nós vamos encontrar no reino Plantae plantas de portes variados. Bom, pessoal, como é que ocorre a fotossíntese? Bom, pessoal, o processo da fotossíntese ele é um processo realizado pelas plantas para a produção do seu próprio alimento, como já vimos nas aulas anteriores. De forma simples, né, a gente pode entender que a planta retira gás carbônico do ar e energia do solo. Através desse processo, a planta produz seu próprio alimento, constituído essencialmente por glicose. À medida que a planta produz glicose, ela elimina oxigênio. A glicose é utilizada pela planta na realização de suas funções metabólicas, ou seja, ela é o seu principal combustível. Sem ela, seria impossível manter suas funções vitais. O processo de formação da glicose se dá através da reação química, e esta somente é possível devido à transformação de energia solar em energia química. De forma geral, ela vai retirar do solo sais e água, considerado como seiva bruta, e quando termina o processo da fotossíntese, é produzida a glicose, né, considerada como seiva elaborada, que vai ser estocada no seu corpo em formato de amido no caule e na raiz. Assim como nos fungos e também nos seres humanos, né, o carboidrato de reserva energética da maioria é considerado o glicogênio, né? Então, nos fungos, o carboidrato de reserva vai ser o glicogênio. Nos seres humanos também, né?
o glicogênio vai ser estocado no fígado a partir do excesso de glicose que vai ser obtido por meio da ingestão de carboidratos, principalmente. Então é só, vamos dar continuidade ao nosso estudo de plantas, do reino plantário. Vamos iniciar agora, pessoal, um estudo bem mais interessante, né? bem mais específico. Bom, então o grupo das plantas são divididos de forma geral entre criptógamas e fanerógamas. As criptógamas, consideradas aí plantas sem sementes, formam na verdade dois grupos importantes, que são o grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas. Fala de criptógamas, na verdade, a palavra composta por cripto significa escondido e gama, cujo significado está relacionado à gameta, né, estrutura reprodutiva. Então essa palavra significa, portanto, planta que tem estrutura reprodutiva escondida, ou seja, sem semente. Por isso que as criptógamas são sem sementes. As briófitas são avasculares porque é um grupo primitivo, rudimentar, que não possui os vasos condutores de seiva. São consideradas aí, então, como principais exemplos, musgos e as hepáticas. Marinho, por que o nome hepáticas? Porque é um grupo de planta, né, que faz parte das briófitas e que tem um formato de fígado, por isso que o nome é hepático, ou hepáticas, né? As pteridófitas já são um pouco mais evoluídas do que as briófitas dentro do grupo das criptógamas, porque elas já possuem vasos condutores de seiva, por isso que o nome é chamado de vasculares. Apresenta como principais representantes as samambaias e as avencas. Pessoal, as avencas é um grupo de plantas, né, bem apreciado, até mesmo pela sua folhagem, pela sua beleza, e elas crescem especificamente em rochas úmidas, em floresta de quase todo mundo, né? Bom, as fanerógamas, pessoal, as fanerógamas, como o próprio nome diz aí, é uma palavra composta por fanero, né? Esse radical aí significa visível, e por gama, que é relativo à gameta, né? Então essa palavra significa, portanto, planta que tem estrutura reprodutiva visível. São plantas que possuem, então, sementes, né? Logo, nós teremos, então, as gimnospermas. O que são as gimnospermas? A palavra é composta por gímeno, que significa descoberta, e esperma, semente, é uma palavra que quer dizer planta com semente a descoberto, né? Ou semente nua. Então nós vamos ter as gimnospermas, sementes, mas sem frutos, né? E o principal exemplo aí nós temos os pinheiros do Paraná. Já as angiospermas apresentam, além das sementes, apresentam também frutos e flores, né? Então as angiospermas, de forma geral, que é o grupo atual e bem mais diversificado, é qualquer planta que produz fruto, como exemplo as mangueiras, cajueiro, laranjeira e abacateira, né? Angiosperma, então, é a palavra composta por ângio, que significa vaso, que nesse caso é o fruto, e esperma, que significa semente. Então a palavra, ao pé da letra, quer dizer planta com semente guardada no interior do fruto, né? Lembra aí que anjo, lembra anjo, né? Proteção. Bom, pessoal, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo agora, falando agora então sobre a relação filogenética. O que nós vamos entender agora é o seguinte: de forma geral, no decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram, tais como órgãos para fixação, absorção de água e sais minerais, e também outras estruturas importantes, né? Como a gente já falou até dos estômatos para trocas gasosas. Bom, pessoal, ao longo do tempo, né, no decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram. A gente vai ter aí desde células especiais chamadas de estômatos, que permitem trocas gasosas, até mesmo a fixação e absorção de água e sais minerais, né, que vão estar disponíveis no solo, assim como também a epiderme, como revestimento para impedir a desidratação. Bom, pessoal, inicialmente as algas verdes eram confundidas com plantas. Uma das características ou evidências que comprovam isso é que elas pareciam vegetais, né, a olho nu. Entretanto, as algas não possuem tecidos e órgãos especializados. No caso, que são elas raízes, caule, folha e flor, né? Porque na verdade o seu corpo é formado como um talo, né? O seu corpo é um talo e por isso são chamados de talófitas.
Fazendo então a análise desse cladograma aí, o que a gente vai ter? Nós vamos ter então características, né, que vão compartilhar, no caso como das plantas, que vão estar relacionadas aí com as algas. Essas características aí nós vamos considerar como apomorfias, né, novidades evolutivas. Então olha só, pessoal. Nós temos aí então gametângios revestidos por células estéreis. Se perguntarem, Marinho, qual é a característica que faz com que as plantas e algas tenham em comum? As algas apresentam clorofila A e B, né? Algas apresentam clorofila A e B. Nós vamos ter então aí gametângios revestidos por células estéreis, né? Marinho, o que é gametângio? Gametângio, pessoal, na verdade, são órgãos das plantas onde são produzidos os gametas, né? Então, gametângios revestidos por células estéreis. Marinho, o que são células estéreis? Didaticamente, são células que não produzem nem esporos e nem gametas, né? Estão ali sem nenhuma ocupação, né? Estão estéreis. Bom, pessoal, então temos também embrião retido no gametângio feminino. Ok. Então são características que as algas já não têm como apresentarem compartilhamento, né? Então, se perguntarem no vestibular qual é a característica em comum, né, que as algas compartilham com as plantas, é a presença da clorofila A e B. Continuando aí, pessoal, nós vamos ter então, né, outras características que não estão aí inclusas, mas que a gente pode estar aqui debatendo, como por exemplo, a presença do tecido verdadeiro, que nós já falamos, fecundação interna. Qual é a vantagem de ter uma fecundação interna nesse caso? É que, diferentemente das algas, né, as plantas, além de apresentarem a fecundação interna, é vantajoso para elas porque há uma diminuição também da carga gamética, né? Não precisa lançar tanto gametas na água, porque tendo essa fecundação interna, a probabilidade de ocorrer fecundação é bem maior. Além também, né, de ter aí embrião maciço, né? Embrião maciço. Então, pessoal, partindo então desse conjunto aí de apomorfia, nós vamos continuar agora a partir de briófitas adiante. Nós vamos ter então órgãos verdadeiros, né? Vasos condutores de seiva. E o que isso quer dizer? Primeiro, nós vimos então que briófitas, por estar próximo das algas, são grupos bem primitivos, né? Bem rudimentares. Partindo de briófitas adiante, nós vamos perceber então uma evolução desse amparato, né, dos grupos aí das plantas representadas. Então, justamente por conta desse embrião aí, né, embriófitas, como eu falei para vocês, porque elas possuem embriões pluricelulares, né, maciços sem cavidades, que vão estar envolvidos aí por tecidos de origem materna, né, retidos no gametófito feminino, onde são protegidos e alimentados. Então, todas são inclusas aí no grupo das embriófitas, como está escrito lá em cima. Bom, pessoal, a partir de pteridófitas adiante, são um grupo de plantas que já apresentam vasos condutores de seiva, né? Que seivas são essas elaboradas e seiva bruta. Então, as briófitas já não têm, por isso elas são consideradas como avasculares. Então, por conta, né, desse vaso condutor de seiva, é chamado então de grupo das traqueófitas ou plantas vasculares. Continuando então, né, com essas características novas que vão surgindo, como no caso dessas apomorfias, nós vamos ter então as gimnospermas, que já apresentam sementes, né, por isso são chamadas de plantas que produzem sementes. Entretanto, né, elas não produzem flores e frutos. Então nós vamos ter aí já as embriófitas, né, que engloba todo o grupo das plantas, de briófitas até angiospermas, e são chamadas de embriófitas porque possuem, né, embrião pluricelular. Então, de pteridófitas até angiospermas que já possuem vasos condutores, por isso são chamadas de traqueófitas. E de gimnospermas até angiospermas, chamam de espermatófitas, né? O grupo das espermatófitas ou plantas que produzem sementes. Aí a última apomorfia, a última característica ali, nós vamos ter flores e frutos, né, pessoal? Que vai ser exclusivo apenas das angiospermas. Uma coisa interessante também, pessoal,
para falar sobre essa filogenia é que todos os organismos que apresentam as características acima, no caso, do reino Plantae ou do reino Metáfita, eles vão ter então uma coisa interessante chamada de processo matrotrófico. O que seria isso? As plantas, diferentemente das algas, apresentam um processo chamado de matrotrofia, onde o embrião das metáfitas ou das plantas, né, é retido e nutrido pelo organismo materno, ou seja, a célula mãe ela cuida, né, da célula filha até que ela se torna independente, o que as algas já não possuem, né, por isso que elas são chamadas de talófitas, né, já é um grupo bem mais rudimentar. Então essa característica é uma vantagem adaptativa para a vida em terra, principalmente, né, porque fora da água as plantas terrestres evoluíram como as algas carófitas, que são dos grupos das algas verdes. Então, essas características, justamente com o anterior, é uma apomorfia do reino Plant ou reino Plantae, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, olha só, pessoal, nós vamos agora entender, né, quem são esses representantes aí principais dos 4 principais grupos das plantas. Nós vamos ter, então, as briófitas, representado então pelo que eu falei anteriormente para vocês. Temos aí as pteridófitas, né, que são representados de forma geral pelas samambaias. Temos as gimnospermas como representante geral, né, um dos principais na verdade, que é o pinheiro do Paraná. E temos também a angiosperma, né, pessoal, que é o grupo mais atual, evoluído, né, que tem aí então um tipo de planta que produz fruto. Como eu falei anteriormente, nós vamos ter então as mangueiras, cajueiros, laranjeiras, abacateiro, todos esses grupos recentemente, né, que a gente encontra na natureza. Vamos partir para o próximo conteúdo. Nós vamos então entender sobre um processo bem interessante quando a gente fala sobre fase duradoura e fase transitória, né? O que seria isso? Primeiramente. Bom, pessoal, então assim, a fase duradoura nas briófitas vai ser o gametófito, que é a parte verde aí da planta do esquema que vocês estão observando. O esporófito já ele vai ser bem mais passageiro, né? E depende do gametófito diretamente. Já nas pteridófitas ocorre o contrário. O gametófito é passageiro, né? Ele vai morrer após a produção de gametas e a ocorrência da fecundação. E o esporófito é duradouro, né? Pois vai se manter vivo aí após a produção de esporos. É só para a gente ter um entendimento aí que a partir de pteridófitas a fase duradoura vai ser o esporófito. Vamos agora analisar uma tabela, pessoal, sobre a relação geral dessas características que a gente já trabalhou até agora. Então, quem possui vasos? A partir de pteridófitas até angiospermas. Que vasos são esses? Floema e xilema, né? Produção de semente. Só quem vai ter sementes são o grupo das espermatófitas, como a gente viu lá no cladograma, que vão ser de gimnospermas até angiospermas. Possui flor somente as angiospermas. Produção de fruto somente as angiospermas. Fase duradoura nas briófitas a gente acabou de ver que são os gametófitos. E a partir de pteridófitas vão ser os esporófitos, né? Até as angiospermas. Possui tubo polínico, né? Para ser polinizadas aí, nós vamos ter aí representação, por exemplo, quando a gente for tratar sobre agentes polinizadores, no caso dos insetos. Nós vamos ter então gimnospermas e angiospermas. Dependência da água para a reprodução, porque a gente já viu que na verdade eles vão ter briófitas e pteridófitas, né? Gametas flagelados, né? Então há uma dependência direta da água para a sua reprodução. São dependentes da água ambiental para a reprodução, pois seus gametas são flagelados, né? Necessitam da água e são restritas a ambientes úmidos, como a gente já havia trabalhado sobre isso. Não que o gimnospermicite, mas já houve uma evolução aí para ambiente totalmente, né? Para adaptação totalmente em ambiente terrestre. Bom, pessoal, nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem procurar no privado.